E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos nossos gastos, né? Dos gastos que a gente tem mensais. E lembrando que esses gastos eles estão relacionados com o lugar que a gente mora, que é Calgary, Alberta. E também são gastos referentes a uma família de duas pessoas sem filhos, né? E também, só para lembrar, todos os valores que a gente vai falar aqui são em dólares canadenses. Então, para vocês terem só uma ideia, uma referência, a gente vai falar um pouco desses gastos. Isso aí. Então, gente, a gente fez algumas anotações para não esquecer nenhuma informação importante para compartilhar com vocês. E ao longo do vídeo a gente também vai falar sobre alguns benefícios que a gente tem aqui do governo do Canadá. Então fiquem ligados que é bem importante essas informações. Então, pessoal, para começar, o item mais caro dos nossos gastos é o nosso aluguel. A gente paga hoje em dólar canadense 1977. Ele é um apartamento pet friendly, então significa que você pode ter pets, né, cachorro, gato no apartamento. Esse valor ele não considera a garagem, que é um valor normalmente pago à parte aqui no Canadá. A gente não sabe o valor exato, mas é em torno de 150 a 250 dólares por vaga. O próximo item é a luz. Ela é variável, então a gente colocou em torno de 70 dólares por mês. A água também é variável, em torno desse valor de 70 dólares. A gente paga a internet e a TV aqui para o nosso apartamento em torno de 90 dólares, as duas inclusas. E a gente tem um plano de celular e também a gente fez um plano que a gente comprou o nosso aparelho de telefone para ambos. Esse plano, incluindo o celular e o plano de internet, é no valor de 87 dólares para cada um. Então, gente, falando um pouquinho do transporte aqui em Calgary, hoje a gente não tem carro, então a gente depende do transporte público. E a gente tem um benefício do governo que chama Fair Entry, que é um conjunto de programas onde a gente tem desconto em algumas áreas da cidade, incluindo no transporte público. Como que funciona todo o processo? A gente foi até uma assistente social, a gente explicou a nossa situação, que a gente não tinha trabalho naquela época, né, no momento. Eles fizeram uma carta comprovando essa baixa renda. Fomos até uma área da prefeitura aqui de Calgary, mostramos essa carta e eles deram um comprovante pra gente, onde a gente poderia utilizar como número e comprar o ticket tanto online quanto físico para utilizar o transporte de Calgary. Então hoje, se você comprasse um bilhete para utilizar o mês todo o transporte ilimitado, você pagaria 115 dólares. Com esse benefício a gente paga 48 dólares, incluindo ônibus e trem. Então é um benefício que ajuda bastante no final do mês a gente a economizar. Outros gastos que a gente tem mensalmente são referentes à alimentação, né? Então, mercado, né? A gente gasta é variável, mas a gente gasta por volta de 400 dólares por mês inteiro. A gente vai mais de uma vez no mercado, né? Mas o total seria por volta de 400 dólares. E também a gente usa de vez em quando um serviço chamado Comunauto, que é um serviço de aluguel de carro, né? É como se fosse é, aquelas bicicletas do Itaú que tem no Brasil, ou também aqueles patinetes da Yellow que tinha antigamente, né? Que eles estão na rua, você vai lá, conecta pelo celular e você aluga eles e pode sair usando e depois só precisa deixar em qualquer lugar. Então é mais ou menos dessa forma que funciona, só que com carro. Então é claro que você precisa ter carta de motorista, né? Mas esse serviço funciona dessa forma. Tem vários carros aqui, principalmente por downtown, né? Pelo centro aqui da cidade. E você pode pegar e utilizar. E a gente não usa muito esse serviço, mas a gente usa às vezes uma vez por mês para fazer alguma tarefa que é mais necessário, tipo ir num mercado ou ir no food bank, que eu já vou explicar o que, que é, mas o, o Comunauto a gente gasta por volta de 20 dólares e a gente usa ele mais ou menos uma hora e meia. Então, uma hora e meia, 2 horas, a gente vai gastar uns 20 e poucos dólares e é o suficiente pra gente. Bom, agora falando do Food Bank, né?
Basicamente, ele é um serviço também do governo que você se inscreve pelo site ou você liga e faz a sua inscrição. Basicamente é uma ajuda para as pessoas que são de baixa renda também. Então, basicamente, as informações que você precisa passar são as suas informações do dinheiro que você está recebendo, né, mensalmente, do seu salário, quantas pessoas moram na casa, esse tipo de coisa, só para você comprovar, né, dizer que você é de baixa renda. E aí você tem direito a receber uma vez a cada 30 dias, mais ou menos, né? Você recebeu uma cesta de alimentos variados, né? E a quantidade de alimentos varia dependendo da quantidade de pessoa que mora na casa, né? Então, por exemplo, eu e a Natália somos nós dois, a gente recebe uma certa quantidade. Mas pessoas que têm filhos, que são mais pessoas morando na casa, né? 4 pessoas na casa, 3 pessoas na casa, vão receber um pouco mais, né? É proporcional. E um outro gasto que a gente tem também são com restaurantes, né? A gente não vai todo dia em restaurante, mas a gente costuma gastar de finais de semana. A gente vai talvez 2 vezes de final de semana fazer gastar com comida, né? Com restaurante ou às vezes com serviços que é como se fosse o iFood, né? Que entrega em casa, né? Delivery. E basicamente o que a gente gasta é assim, se a gente vai comer em um fast food, a gente gasta por volta de US$ 35 para nós dois. Se a gente vai num pub, né, que tem muito aqui, né, que é como se fosse um barzinho do Brasil, é mais frequente no Brasil. Aqui em pubs, se for um valor mais aceitável, a gente vai gastar de 50 a US$ 60 para nós dois. E se for um restaurante mais caro ou um pub mais caro, a gente pode chegar por volta de US$ 100 para os dois. E é basicamente isso que a gente gasta em relação à comida. Então, somando todos esses valores que a gente falou, que a gente gasta mensalmente, a gente chega num gasto mais ou menos de 2.850. Isso sem contar os restaurantes, né? Porque restaurantes é um valor mais variado, mas a gente gasta geralmente de 300 a 400 por mês, né? Considerando que a gente sai 2 vezes na semana e tal. Então, acaba que o valor que a gente gasta é mais ou menos 3.250 o valor total com restaurantes e tudo mais. Bom, gente, agora falando um pouco dos nossos salários. Hoje eu trabalho em torno de 20 horas semanais, recebo US$ 19 por hora. Isso dá em torno de 1.200 a 1.400 dólares por mês. Isso já é o líquido, tá? E o Diego trabalha em torno de 40 horas semanais, recebendo $18,40 por hora. Ele recebe em torno de 2.400 a 2.600 dólares por mês. Então, os nossos salários juntos dão em torno de 3.600 dólares por mês. Os salários, eles são variáveis porque, por exemplo, a Natália, ela não trabalha exatamente 20 horas, ela trabalha em torno de 20 horas, Isso. né? Então, acaba que o salário também varia, mas o mínimo que a gente consegue coletar por mês, os dois juntos, é de 3.600 dólares, nós dois juntos. Isso. Bom, gente, agora fazendo um resumão, hoje os nossos gastos são em torno de 3.250 dólares e os nossos salários são em torno de 3.600, tendo uma sobra, né, uma sobra pra gente poder guardar, enfim, fazer o que a gente quiser, de 350 dólares. Por mês. Por mês, isso. Bom, para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou aqui no Canadá, em Calgary, a gente tinha por volta de 20 mil dólares que a gente trouxe do Brasil, juntou por anos, e a gente trouxe esse valor para cá para fazer o que a gente precisava fazer. A gente sabia que no começo a gente ia gastar mais e depois
ia acabar estabilizando e ia ser um gasto mais controlado. Mas, enfim, a gente chegou com por volta de 20 mil dólares e em 6 meses a gente gastou em torno de 15 mil dólares. Isso considerando que a gente ficou uns 3 meses sem trabalhar. Na verdade, a Natália começou a trabalhar antes, mas ela trabalha meio período, então não entrava tanto dinheiro nessa reserva, né? Mas, basicamente, eu fiquei 3 meses sem trabalhar e também a gente gastou bastante dinheiro para mobiliar a casa, né? Com cama, sofá, enfim. Então, a gente acabou gastando nesses 6 meses em torno de 15 mil dólares. E agora que a gente pode dizer que a gente está com o gasto mais mensal, mais controlado, mais padrão, né? Então, como vocês sabem, eu faço faculdade aqui no Canadá. O dinheiro que a gente está pagando nessa faculdade, a gente já veio com ele programado, então a gente juntou lá no Brasil. Então, ele não sai das nossas despesas mensais. Para vocês terem uma ideia, hoje o valor é por classe que eu tenho na faculdade. Então, a cada classe presencial, eu pago 1.300 dólares e cada classe online eu pago 1.000 dólares. Normalmente eu faço de 4 a 5 classes por termo, né, que é o período de 4 meses aqui que eu faço na faculdade. Então, dá mais ou menos em torno de 6.000 dólares por 4 meses. Então, para concluir todos esses gastos que a gente tem, né, basicamente nós temos os gastos com o college, que são em torno de 6.000 dólares de 4 em 4 meses, que a gente já juntou uma boa parte desse valor ainda no Brasil, então a gente tem uma reserva. E temos os gastos mensais, que são em torno de 3.250, e que esses sim saem mais do nosso salário que a gente recebe aqui. Então, esses são os gastos que a gente tem. Eu acho que a gente está fazendo esse vídeo mais como uma forma de ser uma referência. Claro que nunca vai ser igual de uma família para outra, né? Com certeza. Mas para vocês terem uma ideia dos gastos que a gente tem em 2 pessoas aqui morando em Calgary, né? Especificamente em Calgary, aqui em Canadá. Então é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, que essas informações possam ter sido uma ajuda para vocês de alguma forma. E até a próxima. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram, deixem um like pra gente, se inscrevam no canal e se vocês puderem compartilhar com outras pessoas que tenham interesse nessas informações, por favor, sejam livres e compartilhem com quem vocês gostam. É isso aí, gente. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.